Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Senhor, se o Senhor chegasse um pouquinho antes, meu irmão não teria morrido. Desapontamento, né? Às vezes nós estamos assim. Nessa noite, eu quero falar para você algo que eu estou vivendo. Decepcionada com as pessoas. Mas não irei parar essa obra missionária. Decepcionadas porque eu confiei que muitas pessoas iriam nos ajudar com essa obra missionária. Talvez até desapontada, mas eu não irei parar. E era justamente Marta. Eu acho que Marta, nós não temos certeza que quando Marta fala isso para Jesus, ela fala assim: Senhor, se estivermos aqui, meu irmão não teria morrido agora, Senhor. Acabou, é o fim. O Senhor chegou tarde demais. Eu estou decepcionada. Sabe que tem alguém aqui decepcionado? Levanta as mãos aí. Tem pessoas aqui decepcionadas com a vida, com a família, com a saúde, com o dinheiro, com o emprego, com a sua igreja. Está decepcionado? Tá, eu também estou. Aliás, iremos sempre nos decepcionar. Esse mundo só nos dá isso. Esse mundo só nos oferece decepção. Mas não iremos parar, jamais parar. Jamais ficar descontrolado por causa de decepção. Você não irá ficar descontrolada. Eu não irei ficar. Nós não iremos ficar por causa de decepção. Nós temos um Deus que verdadeiramente nos dá sinal para prosseguir. Olha só o que aconteceu nessa noite. Pastora Deise Glória, olha meu sinal para você prosseguir. Sei que você está desapontada, sei que você está decepcionada, mas a minha obra não vai parar. Fala para o seu irmão, olha só, não desanima não desanima não. A decepção vai acontecer sempre, será perpétua enquanto nós estivermos nessa terra. Mas temos um Deus que nos conduz de glória em glória e de vitória em vitória. Quem crê, glorifique e exalte ao Senhor Jesus. Glorifique os decepcionados, os desapontados, os desalentados. Será que você está passando por uma decepção, uma traição na família? Será que você chegou aqui assim? Pastor, eu estou muito decepcionada. Eu estou passando por uma traição na família. Eu quero falar que a Bíblia também fala disso. A Bíblia fala de Agar. Lá em Gênesis 21:9 diz que, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, em Gênesis 21:9, caçoava-te Isaque, dizendo a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como Isaque. Agar era serva. Agar estava ali junto de Sara, junto de Abraão. Só que Sara não tinha filhos, vocês sabem disso. A própria Sara fala com Abraão. A própria Sara faz uma proposta a Abraão. Abraão, olha, faz o seguinte: deita com a nossa guardiã, com a nossa escrava. Deita com Agar. Passe uma noite com Agar. Abraão, passe uma noite com Agar. Fique com Agar, porque ela irá gerar filhos. Eu não posso, mas Agar pode. Sendo que depois o Senhor fez uma promessa. O Senhor tinha feito uma promessa. O Senhor fez uma promessa. Glória a Deus. Só que a promessa se cumpriu. Talvez ela pensasse que a promessa não iria se cumprir, mas a promessa se cumpriu. E veio Isaque. Mas só que Ismael já havia nascido. Que decepção, né? Que decepção para Agar. Agar foi usada, né? Agar foi usada dentro daquela família. Foi usada para ter um herdeiro. Ela foi usada. Foi usada. E de repente, a própria ama, como é que nós vamos falar? A própria dona da casa, né? A própria dona da casa chega para Abraão e fala assim: Abraão, olha só, não dá. Ismael não pode ter mais valor do que Isaque. Faz o seguinte,
seguinte: manda Gara embora. Decepção na família. Você já passou por isso? Enquanto você é rude, as pessoas estão te usando, né? Enquanto você tinha dinheiro, todos iam na sua casa, almoçavam domingo, jantavam, aliás, usavam até a sua piscina, lembra disso? Usavam a sua churrasqueira. Mas agora você não tem mais. De repente você perdeu o emprego, ou de repente, não sei, não dá mais, o salário é pequeno. Que decepção, né? Dentro da família. Mas isso é bíblico. A Bíblia também nos informa isso. Decepção dentro da nossa família. Ou quem sabe você esteja decepcionado com o seu cônjuge, com o seu marido. Pastora, hoje eu cheguei aqui decepcionada, mas é com o meu marido, é com o meu noivo, é com o meu esposo, marido, noivo, namorado. Eu estou decepcionado. Pois é, a Bíblia também fala disso. A Bíblia fala de Mical e Davi. Fala, Mical e Davi. Meu Deus, como Davi se decepcionou com a mulher dele chamada Mical. Diz a palavra do Senhor que está em 2 Samuel, capítulo de número 6, 2 Samuel, capítulo de número 6, a partir do versículo 16. Diz que quando Davi consegue trazer a arca do Senhor, quando entra a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor. Ela o desprezou no seu coração. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, hein? Que bela figura, hein, Davi? Era isso que ela queria dizer. Descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Davi, saltando e dançando diante do Senhor, desprezou o seu coração. E nos versos, amada, se você puder colocar, no verso 16, já foi, né? No verso 20, coloca no verso de número 20. Então Davi voltou para abençoar a sua casa, e Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, hein? Descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos seus servos, como sem pejo se descobre um indivíduo qualquer. Quer dizer, como é que pode? Falei certo? Pejo. Como escravo. Não, mas eu queria saber se a tradução está certa. Amém? Então ali a própria esposa, cheia de ciúme. Que decepção. Ele estava dançando de alegria. Ele estava dançando de alegria porque a arca do Senhor estava adentrando naquela cidade. Mas sempre tem alguém que tira a sua alegria, até dentro do ministério, dentro da sua casa, dentro do seu emprego. As pessoas não conseguem conviver com a sua alegria. Que decepção. As pessoas não conseguem conviver com o seu sucesso, com o sucesso do seu ministério. Que decepção. As pessoas não conseguem conviver com a sua sabedoria, com a sua inteligência. E muitas das vezes dentro da sua casa, às vezes o seu cônjuge não consegue conviver com o seu salário, que é maior do que o dele. Mas você o ama. Não importa se o seu salário é maior do que o dele, mas ele não consegue conviver. Ou vice-versa. Decepção. Quem não tem? E aí, para tudo? E aí, vai travar tudo? Por causa da decepção da vida? Vai parar tudo. Pastor, eu estou decepcionada com meu filho. Vai parar tudo. Fala para o seu irmão: não vai parar em nada. Você não pode parar. Porque o Deus que nós servimos, quando nos chamou, Ele já sabia o que nós iríamos passar nessa terra. Ele já sabia, porque Ele não é Deus de confusão. E Ele está do seu lado aí vendo as decepções. Ele está aí vendo os desapontamentos. Oh Senhor, se Tu tivesse chegado antes, o meu irmão não teria morrido. Senhor, Tu demorou, hein? Senhor, Tu demoraste, hein? Está entendendo? Ei, muitos param na obra, muitos param na vida por causa da famosa decepção. A traição foi uma decepção. Falou mal, foi uma decepção. As pessoas se travam por causa da emoção. A decepção trava. A decepção leva a suicídio. A decepção destrói famílias.
Se você não estiver bem estruturado na hora da decepção, vai tudo por água abaixo. Ei, você acha que nós estamos dentro de uma igreja para quê? Porque o nosso Deus, Ele cuida do nosso psicológico. Aprendam isso. Ele cuida do nosso emocional. Ele nos coloca dentro de uma igreja para aprendermos as Santas e Sagradas Escrituras. Mas sendo que as Santas e Sagradas Escrituras é um manual de cura. Fala o que nós devemos comer, o que nós não devemos comer. É um manual de cura, é um manual de ética, é um manual de como conviver em família, de como conviver no casamento, é um manual de como ter uma relação sexual, como criar filhos, como lidar com os avós. Aleluia! É um manual de como ser mulher, é um manual de como ser um homem, como ser um jovem. Mas não, as pessoas estão pegando a palavra de Deus, estão lendo assim dentro de uma religiosidade, como se o Senhor estivesse muito longe. Eu sei que religião é aquilo que liga a Deus, mas eu não posso fazer Deus ficar tão longe de mim. Nós que fazemos essa distância, aí nos decepcionamos. Entenda uma coisa, olha o que Deus fez comigo. Estou decepcionada, mas Ele tratou, Ele deu uma resposta aqui hoje. Glória a Deus. Está decepcionado? Tem resposta. Está decepcionado? Tem resposta. Está decepcionado? Tem zelo. Está decepcionado? Tem caminho. Está decepcionado? Entra no teu coração, entra na sua mente, entra no seu sistema nervoso, entra em todo o sistema neurológico. Ele vai religando tudo que foi desligado, todos os neurônios que foram cortados, desligados por emoções. O Senhor liga e religa quem pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia! Fala, meu Deus é tremendo. Meu Deus é tremendo. Nas decepções, até no abandono, Ele está comigo. Oh, glória a Deus. Aqui nós vimos uma família, vimos uma mulher, conseguimos detectar uma mulher, Mical, ali catucando o marido, catucando, né? Por causa da alegria, catucando, aguilhão. Você tem algum aguilhão dentro de casa? Tem? Aquele aguilhão, onde você está, aquela coisa que te leva quase à loucura? Estava ali, ó, dizendo até que ele estava aí em Davi, se declarando, hein? Para as servas e servos, hein? Só que eu vejo um homem chamado Jó, que também sofreu uma decepção. Ele sofreu uma decepção dentro da família de abandono, quando ele fala em Jó capítulo 19, versículo 14: os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Na hora da doença, não vou naquela casa não, só tem doença lá. Não vou ligar não, só fala em doença, que dói tudo, está doente, é câncer, está no hospital. Aquilo lá é um clima de doença. Dentro daquela casa só falam em doença. Não dá para ficar. Jó, você não consegue, né? Jó capítulo 19, 14. O show não consegue chegar em Jó. Jó capítulo 19, 14. Você na sua Bíblia você vai ler: os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Enquanto ele era rico, enquanto ele era riquíssimo, enquanto ele tinha gados, ele tinha propriedades, enquanto ele tinha dinheiro, todos estavam perto. Até a mulher dele mandou que abandone esse teu Deus e morre. Assim acontece nesse mundo. Ser humano, cada pessoa é uma caixinha surpresa. A mente é uma caixinha surpresa. Não é não, missionário? Cada cérebro é uma caixinha surpresa. O interior, as emoções, podem traduzir em diversas emoções. Um dia te amam, outro dia te odeiam. Um dia as pessoas estão te acolhendo, outros dias te chutam. Meu Deus, como conviver no mundo assim? Com tantos seres criados por Deus da mesma forma, mas com reações tão diferentes. Pessoas com emoções, pessoas tão diferenciadas. Pessoas que dentro da igreja é uma coisa linda. Parece até que
atenção, o nosso apoio. Parece que as pessoas dentro dessa igreja parece até que é aquela caminha, aquele bercinho de neném que vai pra lá e pra cá. Aquele neném tão lindo, tão fofo. Mas pisa no carro. Meu Deus. Fala algo que ela não queria escutar. Que decepção. Mas eu quero falar, Deus nos prepara. Eu hoje estou aqui pregando para lhe dizer que o nosso Deus é um Deus completo. Glória a Deus. É um Deus completo. É um Deus de plenitude. É um Deus pleno. As pessoas pregam muito bênção. Eu também prego bênção, porque eu as vivo. Eu vivo as bênçãos de Deus. Mas eu tenho que também pregar sobre emoções. Eu tenho que pregar sobre decepções. Eu tenho que preparar o povo de Deus, seja na escassez ou seja na riqueza. Porque talvez você na escassez, com o teu psicológico, com o teu emocional afetado, com certeza você só vai pensar besteirinhas. Eu vou dar o cabo da minha vida. Ou quem sabe com dinheiro não vai ser diferente. Eu não quero mais saber de nada. Você também vai querer dar o cabo da vida. Não é algo material que vai equilibrar o seu emocional. Aleluia. Não é o Êxodos, não é o Rivotril 05. É Deus. Deus está te colocando hoje aí para estar me escutando, porque chegou a hora de ser tratado. Glória a Deus. Chegou a hora de você mexer nessa cabecinha, porque Deus quer que nós venhamos a ter muitos anos nessa terra, Aleluia. mas com o nosso emocional equilibrado, com crentes, com cristãos equilibrados, com o emocional tratado, curado, águas que curam, águas que saram. O nosso Deus é Deus que cura. Saiba lidar com emoções alheias e também com as suas emoções. Fala em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, Meu Deus. está me preparando, porque a decepção vem de todos os lados, até dentro da empresa. Pastora, quando eu cheguei naquela empresa, tinha uma amiga minha, um amado sentado do lado, ia almoçar comigo. Nossa, pastora, que coisa linda. Eu falava tudo, ensinava, mas se decepcionou lá na empresa. Aonde que não nos decepciona? Qual é o lugar que não tem decepção? Qual é o lugar que não tem uma palavra agressiva? Ei, eu quero ir para esse lugar, e vocês? Só no trono da glória de Deus. Aleluia. Esse lugar é lugar de refúgio. É lugar de refúgio. Eu vou falar o nome desse lugar. Esse lugar chama-se pastora, quem sabe à noite, esse lugar é praia. Não, esse lugar é os braços do Pai. Aleluia. Mas eu não estou vendo, eu vejo os braços da minha amiga. Pois é, por isso que o crente sofre, porque não sabe viver por fé. O crente vive dentro do sobrenatural, do invisível, para ver o visível. Glória a Deus. Estão entendendo, sim ou não? Diz a palavra do Senhor, em nome de Jesus, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Paulo fala assim: porque Demas, tendo amado mais um presente século, o que aconteceu? Me abandonou e foi para Tessalônica. Trabalhavam juntos, pois Demas abandonou, tendo amado o mundo presente, foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Ele ficou sozinho, fazendo a obra, trabalhando, ali trabalhando, sim ou não, missionário? Trabalhando, conforme agora fizeram conosco na obra missionária. Nos abandonaram. Que decepção. Mas ele não parou. E você não vai parar por causa dessa decepçãozinha aí, não. Aleluia,
O inferno vai ter que aturar. Ele vai ter que entender que existe um Deus em nossas vidas que trata do nosso psicológico, do nosso equilíbrio, das nossas emoções. Aleluia. Estão entendendo, Senhor? Então glorifica o Senhor Jesus. Vai louvando ao Senhor Jesus. Vai dando uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Deus é Deus de maravilha. Amém. Tem muitos que matam, né? Talvez você fique decepcionado. As pessoas se decepcionam porque faltou o elogio. Tem pessoas que fazem loucuras porque não foram reconhecidas. Tem pessoas que fazem loucuras porque não foram reconhecidas, quer dizer, não foram colocadas na calçada da fama. Nós vemos na mídia, nós vemos no dia a dia pessoas que fazem loucuras para serem reconhecidas cada vez mais. E pessoas que muitas das vezes chegam aquela pessoa que para de comer, que fica magra. Muitas das vezes pessoas chegam a anorexia. Falei certo? Chegam a anorexia por concorrência, porque querem fama, querem ser reconhecidas dentro das igrejas, querem ser reconhecidas dentro dos seus trabalhos. Tudo bem, queremos ser, mas isso não pode ser um alvo de fanatismo, de obsessão. E as pessoas estão se decepcionando porque não são reconhecidos. Que isso? Ei, quem vai reconhecer é Deus, e com certeza vai ter o seu tempo de glória nessa terra. Aleluia, Deus. Com certeza vai haver um tempo de glória nessa terra. Mas as pessoas não estão colocando os burros, como é que é? Os carros na frente dos burros, eu não sei. Os bois na frente do carro. Porque precisam de um reconhecimento rápido e imediato. Que decepção, Caim e Abel, hein? Como é que foi isso? Hein? Mata porque a oferta do outro era melhor. Foi reconhecido, eu não. Abel foi, eu não. Que isso, eu mato. Eu tenho que prevalecer, o outro não. E às vezes matamos com palavras, às vezes matamos, sabe como é que é? Rejeitando pessoas. Às vezes matamos não ajudando uma obra missionária. Matamos pessoas que estão com sede lá fora, querendo escutar a palavra de Deus. Matamos pessoas. Matamos pessoas. Porque o Evangelho ele cura, o Evangelho ele liberta, o Evangelho salva. Aleluia. Matamos pessoas. Ou você acha que essa morte tem que ser uma morte só mesmo quando chegar com a faca, cravar a faca e matar? Em nome de Jesus, seja tratado nessa noite. Venha ser tratado. Deixa Deus tratar das suas emoções para você viver um milagre. O que adianta muitas das vezes o Senhor nos entregar milagres tremendos e sermos rancorosos? Nos decepcionamos toda hora à toa. À toa nos decepcionamos. Não! Temos que ser valentes. Imagina o Senhor, hein? Aquele que o beijou na face para declarar que Ele era o Senhor, que Ele era Jesus, o Messias. Hã? Como é que foi isso? Judas chega e faz o quê? Dá um beijo na face do nosso Pai. Ele parou? Hein? Não! Ele foi até o fim. Ele levou a cruz até o fim. Ele levou a cruz. Eu sempre falo, a cruz não caiu em cima do nosso Pai. Ele foi, mesmo ali, mesmo as pessoas às vezes, mas ele foi. Ele fez a tentativa de levantar, de ir, levar aquele peso. Decepções nós devemos sofrer sempre. Vocês que estão me escutando, aprendam uma coisa. Eu posso estar dentro da igreja seguindo a palavra do Senhor. Eu não estou imune. Nós iremos nos decepcionar. Agora o que nós não podemos fazer é, na hora da decepção, denigrir a palavra do Senhor, denigrir o Evangelho, escandalizar o Evangelho. Seremos escravos do demo, seremos escravos de Satanás. Meu Deus. Quando nós
vezes as nossas bênçãos estão travadas porque somos fracos emocionalmente e não deixamos Deus nos tratar e não deixamos Deus cuidar. Porque quero falar para ti, e essa palavra é para a pastora Deise Glória, cidadã brasileira de 54 anos, nascida em 4 de abril de 1958. Eu quero falar algo para ti. Eu também tenho que deixar Deus me tratar. Se eu não deixar a cada manhã o Senhor entrar nas minhas emoções, no meu ego, no meu eu não chego a lugar nenhum. Serei uma fracassada. Serei aquela que terei medo de subir ao altar e estarei sempre trazendo só pessoas, mas eu não. Ei, acredite nesse Pai que é o maior psicólogo dessa terra. Aleluia, Deus. Às vezes ficamos lendo muitos livros de autoajuda, mas deposite a sua confiança em Deus. Deus te trouxe aqui, fala para o teu irmão, Deus te trouxe aqui, porque Ele vai transformar a sua vida de uma tal maneira que você não vai entender. Aleluia, Deus. Nós lemos, eu estava lendo aqui, quando Esaú passou a odiar a Jacó. Mas ele, o que ele fez? Ele vendeu o quê? Primogenitura. Tá, mas antes disso, o que ele fez? O que Jacó fez? O que Jacó fez? Hã? Não, Jacó se passou por quem? Por Esaú. Jacó se passou por? Pelo irmão, para receber a bênção. Para receber o quê? A bênção. Que decepção, né? É isso que eu queria. Às vezes nós fizemos isso. Queremos ser os melhores. Queremos ser os melhores pastores, os melhores obreiros. Passamos por cima de governos, de ordens. Passamos por cima de tudo. Para adquirirmos uma bênção, para adquirirmos uma posição. Passamos por cima. Queremos. Simplesmente queremos. Só que depois nós vamos decepcionar muitas pessoas. Porque não é o nosso chamado e não estamos Meu preparados. Deus, aleluia. Estão entendendo, Senhor? Em nome de Jesus, nessa noite, deixa o Senhor te curar. Amém. Você não é o dono de nada. Nós não somos donos de nada. O Senhor apenas, missionário, nos autoriza a administrar e gerenciar algumas coisas. Mas tudo é dele. Até o dinheiro que ele te dá é dele. Porque o fôlego de vida quem deu foi ele. Verdade. Aquele trabalho onde você está, se você parar e pensar, que é dele. Se você parar e pensar, tudo que está em você é dele, porque ele te preparou. Você tem saúde, ele te deu saúde. Ele soprou o fôlego de vida. Ele abriu a porta daquele emprego. Ele permite que você esteja lá para que entre o dinheiro, do seu suor na sua família, para que haja o pão nosso de cada dia, para que haja o sustento na sua casa. Mas tudo é permissão dele. Amém. Em nome de Jesus. Não decepcione seu Deus reclamando. Deus nos trouxe hoje aqui para falar. Eu quero tratar de você. Quero te levar muito mais além. O Senhor fala, eu quero te entregar as suas bênçãos. Mas nesse desequilíbrio, se decepcionando à toa, se magoando à toa. Não. Deus levanta um exército de valentes, de guerreiros. Sabe, Deus quer tratar de você, preste atenção. Porque aqueles que estão lá no Arifranco, aqueles que estão no Bangu 1, 2, 3, 12, precisam de você. E você é assim fraco, com esse emocional tão desequilibrado, missionária? Como poderemos continuar a obra do Senhor? Se por tudo choramos, atacamos. Às vezes somos cachorros ferozes dentro do arraial de Deus. Cachorros, que eu quero falar, cão. Somos pitbull
Tem muitos convertidos pitbull. Meu Deus. Vocês estão entendendo onde a pastora quer chegar? Amém. Né? Com aquele temperamento sanguíneo, Meu Deus. quase mata. Sai da igreja e não volta nunca mais. Que decepção. Quando eu falo o cão, quando eu falo o cão é o cachorro. Eu estou querendo entrar, na verdade, na parte feroz. É na parte de agressão. É isso que eu quero falar. Não estou chamando as pessoas, mas nos agimos como tal. Eu também tenho que me segurar, senão, se deixar, eu vou agir igual pitbull. É o ser humano. Amém? É o ser humano que precisa ser tratado por Deus. Nessa noite, nós estaremos dentro de águas que curam, que saram, que libertam. Mas o Senhor quer tratar do seu emocional. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Jeremias 17:5, irmã. Jeremias 17:5. Nós vamos até o 9, tá, irmã? Assim diz o Senhor: maldito o varão que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. 6. Pois é como o junípero no deserto, e não verá vir bem algum. Antes morará nos lugares secos do deserto, em terras salgadas e inabitadas. 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. 8. Porque é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, não receia quando vem a decepção, não receia quando vem a fornalha, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se fadiga, a sua folha fica verde, fica de pé porque conhece a palavra de Deus. Glória a Deus. Está entendendo? Quando eu conheço a palavra de Deus, eu fico de pé, não se afadiga e nem deixa de dar frutos. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Por isso que eu falo que como é difícil estar perto de ser humano. As ações, reações, emoções. Vigia. Saiba estar perto das pessoas. Saiba ser um ser humano, né? Um ser humano, sabe, de potência, um ser humano de conteúdo, um ser humano que não explode tão facilmente, não agride tão facilmente. Eu já fui assim. Quem já foi assim? Todos. Amém? Mas quem é que cuida? É Deus. A partir de hoje, que as suas decepções sejam entregues ao Senhor. Seja um ser humano melhor, aplausível, pessoa notada nessa terra, pessoas de peso, de valor nessa terra. As pessoas terão que ver em você o homem que sabe passar pelas decepções e pelo desapontamento. Conforme fala o louvor da Rosa Nascimento, sempre manda avisar que você está de pé, mesmo mediante as decepções. Amém? Vamos orar nessa hora? Por esta causa eu dobro meus joelhos. Nós vamos encerrar hoje essa campanha, a última semana de novembro. Amém. E eu quero que você agora dobre seus joelhos. Amém? Que nós vamos orar. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Eu quero que nós vamos nessa hora dobrar os joelhos. Dobre os joelhos nessa hora. Senhor meu Deus, escutamos a sua voz, ó Senhor. Tu falaste conosco sobre desapontamento, sobre decepção. Senhor, nós queremos ser tratados por Ti. Chegamos aqui, ó Senhor, porque o Teu Santo Espírito nos trouxe. O Teu Santo Espírito nos guiou para escutar essa palavra rema, uma palavra reveladora, uma palavra que cura, uma palavra que nos faz pensar, uma palavra, Senhor, que nos leva à bênção, uma palavra que nos leva à rota dos milagres. Muitas das vezes, Pai, muitas das vezes travamos as nossas bênçãos, porque o Senhor com certeza quer primeiro tratar para depois entregar aquilo que vai nos deixar feliz.
Não adianta sermos irritados, não adianta sermos pessoas que se decepcionam facilmente por tudo. Não é assim. Temos que ser valentes, corajosos, não fazermos justiça com as nossas mãos e sabermos que Tu és o Deus da justiça e que Tua palavra nos pede isso, que não venhamos a fazer a justiça. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço nessa hora, venha curar os seus. Eu te peço nessa hora, Pai, derrama um bálsamo curativo. Derrama nessa hora águas que curam, águas que saram, águas que libertam, quebram-se as cadeias, ó Senhor. Que seus filhos, ó Pai, estejam sedentos por Ti. Que seus filhos queiram, Senhor, ler esse manual de vida chamado a Bíblia, a palavra de Deus, que nos ensina a perseverar, a sermos fortes, mesmo nos momentos mais difíceis, sabendo que Tu és o Rei dos Reis, o psicólogo dos psicólogos. Tu és aquele que nos orienta, Tu és o nosso orientador, Tu és a nossa bússola, Tu és aquele que nos faz andar em estradas difíceis, estradas turbulentas, estradas, ó Pai, não planas, mas o Senhor nos faz andar, Pai, com excelência. O Senhor é aquele Deus que nos tira dos buracos, o Senhor é aquele Deus que nos tira, ó Senhor, dos tropeços, quando nós confiamos, quando nós entregamos a nossa vida a Ti. Ah, Senhor, queremos nos decepcionar menos. Ajuda seus filhos, venha trazer bênçãos, venha curá-los, venha resgatá-los, venha, Senhor, venha sarar os traumas. Sara nessa noite os traumas, sara nessa noite as decepções, cura as decepções, cura, Pai. Ah, Senhor Jesus, se Tu estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Talvez muitas pessoas estão assim também, Jesus. Se Eu tivesse respondido as minhas orações, aquela pessoa não teria morrido. As pessoas se decepcionam muito facilmente, sem entender o seu plano, sem entender a sua estratégia, sem entender o que Tu queres, sem entender que Tu és o dono da vida. Tu és aquele que dá e Tu és aquele que tira. Mas quando Tu tira porque Tu tens um plano, não por maldade. Tu não és um Deus qualquer, Tu não és traidor, Tu não és Judas, Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Tu és o Deus da nossa vida. Cura os que Te pedem cura. Venha nessa hora tocar nos corações que choram. Venha nessa hora tocar nos corações tristes, nessas almas desequilibradas. Entrega a cura. É o que eu vos peço em nome de Jesus. Eu oro, a igreja do Senhor diga. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos ao corinho em nome de Jesus. Cristina, pega meu chinelo, amada, em nome de Jesus. Vamos ao corinho. Eu quero te entregar a água